Pessoal, agora nós iremos ver o outro sentido do vetor campo elétrico. O outro sentido do vetor campo elétrico, ele será classificado como convergente ou de atração. Como é que eu vou saber que o campo elétrico será de atração convergente? Se a carga fonte for negativa, o sentido do campo elétrico será de convergente, de convergência, ou será de atração. Do mesmo jeito que está ilustrando aqui na figura. Essa carga negativa, o ponto P sempre será positivo, Então, negativo com positivo vai ocorrer uma atração, Se a carga fonte for negativa, no caso menor do que zero, e um ponto P do espaço no qual for colocado uma carga de prova também positiva, o que é que vai acontecer com o vetor campo elétrico? Nada, porque a carga elétrica, se for de prova, só vai se relacionar com a força, não vai relacionar com o campo elétrico. O que quer relacionar com o campo elétrico é o ponto e a carga fonte. Se a carga de prova for colocada no ponto P, só vai ter uma força. No caso aqui, a carga de prova é positiva e a carga fonte negativa, então a força será de atração, no caso seria convergente. Vamos agora aí o primeiro exemplo. O que é que diz o primeiro exemplo? Diz assim, ó, um ponto A encontra-se a 2 metros de uma carga putiforme que, está aqui, 3,6.10 a menos 6 no vácuo. Significa dizer que a constante eletrostática vale 9,10 a nona. Por quê? Porque está no vácuo. Aí o item A diz assim, ó, qual é a intensidade do campo elétrico nesse ponto? A fórmula é essa daqui, ó. Por que eu vou usar esta fórmula? Não aquela outra menor. Porque ele deu distância. Se ele deu distância, eu vou usar esta fórmula. Então, para me determinar o campo elétrico, eu vou substituir a constante eletrostática, que vale 9,10 a nona, a carga de prova, 3,6.10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Quanto é que vale a distância? 2, já se encontra em metro. Então, vou fazer primeiro a multiplicação. Ó. 9 vezes 3,6 vai dar 32,4.10. A terceira, por que a terceira? Produto de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 3, 9, tira 6, vai ficar 3. 2 ao quadrado deu 4. Agora eu vou dividir 32,4 por 4. Vai dar 8,1.10. A terceira, a unidade de campo elétrico será de Newton por Coulomb. Se eu perguntasse qual a direção e o sentido dessa carga elétrica ou desse campo elétrico, seria de divergente ou convergente. Se você observar, a carga elétrica será positiva e o ponto P também é positivo, então será de repulsão. Significa dizer que ela é divergente, O item B, o que é que diz o item B? Ele quer saber qual é a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova, colocada no ponto A. Então, como havia falado para vocês, quando coloca uma carga de prova no ponto P, só vai servir para me determinar a força que está atuando nesse ponto.
Então, para me determinar essa força elétrica, vou usar essa fórmulazinha aqui, ó, porque no problema não trouxe a distância. Eu quero saber a força. O campo elétrico eu vou usar da questão anterior, esse valorzinho aqui, porque o problema é o mesmo. Então, vou usar esse campo elétrico. Então, eu vou usar aquele campo elétrico que vale esse daqui, do item A, que vale 8,1.10 a terceira, e vou usar essa carga de prova. Então, vou multiplicar 8,1 vezes 3, que deu 24,3. Aí eu tenho 3, tira 6, deu menos 3. Como a resposta tem sem notação científica, quando eu andar para a esquerda é mais, então eu vou andar uma casa. Se eu andei uma casa, vou somar com mais 1 no expoente. Se eu somar com mais 1, vai ficar menos 2 newton. Então, a intensidade da força elétrica vale 2,43.10 a menos 2 newton. Segunda questão. Segundo exemplo, diz assim, ó, uma carga de prova que, no caso, é negativa, colocado na presença de um campo elétrico E, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade, tá aqui a intensidade da força. Essa força será horizontal, da direita para a esquerda. Ele quer saber qual é a intensidade do vetor campo elétrico. Qual é a intensidade do vetor campo elétrico? Não deu distância, então vou usar essa fórmulazinha aqui, ó. Então, substituir a força elétrica, tá aqui, ó, a força elétrica. Substituir a carga de prova, Foi o que eu fiz, eu investi essa parcela, troquei essa daqui, coloquei para antes da igualdade e joguei essa aqui para depois da igualdade. Não mudou nem o sinal. Então, um número que está multiplicando a letra vai passar o que? Dividindo. Então, vou pegar o 15,10 a menos 5 e vou dividir por 6,10 a menos 7. Então, 15 dividido para 6 deu 2,5.10a. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho menos 7 e tenho menos 5. No caso aqui é o quociente. A regrinha lá de matemática. Quociente de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. No caso, joguei aqui para cima. Estava menos, joguei e ficou mais. Então, tu tem 7. Tira 5, deu 2. Então, a intensidade do vetor campo elétrico vale 2,5.10 newton por coulomb.